Boa noite, pessoal. É, eu vou começar me apresentando, né? Eu sou Maurina, sou morena, tenho os olhos escuros, da cor preta. Meu cabelo é preto, o comprimento é abaixo do ombro. Estou usando brincos dourados, cordão dourado. Estou trajando um vestido da cor verde, de alça fina. Tenho uma tatuagem em cima do lado direito, aqui do peito. Atrás de mim tem um coqueiro, resolvi gravar esse vídeo aqui na minha área aqui. E vou falar aqui um pouco, né, de Les Vygotsky, que é a grande ferramenta de contato psicológico. Ele era psicólogo, perdão, professor, era judeu, russo, né? Ele era formado também em psicologia interativista e sociocultural, psicologia socio-intencionalista e teoria histórico-social, né? Les Vygotsky desenvolveu teorias fundamentais sobre o desenvolvimento da linguagem e o seu papel no processo de aprendizagem no desenvolvimento cognitivo. Para Les Vygotsky, ele tinha 4 pensamentos, né? Que era a interação, que era a mediação e a internacionalização e a zona de desenvolvimento proximal. Vou falar um pouco de cada um deles, né? Interagir, né? Que a interação era interagir. A criança aprendia interagindo com o outro, né? Era uma troca coletiva, justamente, né? E também aí vinha, né? Isso era o primeiro. Aí tinha o segundo pensamento dele, que era a mediação. A mediação, era uma representação simbólica da linguagem e era vista como uma ferramenta e ela media a relação entre o sujeito e o mundo, possibilitando a construção da linguagem simbólica. Isso. Aí o terceiro, né, que era a internalização, né? A internalização vinha no momento que o aprendizado se completava. Ao internalizarem, conseguem extrair o novo conceito da palavra. E ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, que nada mais é aquele espaço em branco que existia na criança, onde a criança já sabe fazer sozinha o que ela conseguia fazer sozinha e até mesmo o que ela conseguia fazer com ajuda, né? Com a ajuda do professor. Les Vygotsky foi muito importante, né, para esse desenvolvimento da linguagem. E a linguagem como instrumento de mediação, né, a linguagem era vista como uma ferramenta cultural e essencial para o desenvolvimento do pensamento. Ela media a relação entre o sujeito, o mundo, possibilitando a construção de significados, né? Também vinha a função social da linguagem, que é a linguagem, né, que surgia primeiro no plano social e interpsicológico entre a criança e o outro, o adulto ou colegas, né?
E só depois ela se internaliza, interpsicológico, tornando a parte de pensamento da criança. E vinha também a zona do desenvolvimento proximal, que é o que eu falei lá no início, né? Que essa zona de desenvolvimento proximal é um dos pensamentos dele, né? De Les Vygotsky, que a linguagem é fundamental para o desenvolvimento. E aí a interação verbal entre o adulto, entre a troca de convívio, né, de tarefas em grupos, vinha aquela troca entre os colegas e o adulto, né, no caso o professor. Tinha também a linguagem egocêntrica, né, que é a linguagem interior. A linguagem egocêntrica é falada sobre a linguagem egocêntrica, né? É aquela voz que você fala em tom alto e enquanto a criança está executando a tarefa. É uma transição entre a linguagem social e a linguagem interior. A linguagem social e a linguagem interior é o pensamento verbal. Com o tempo, essa fala egocêntrica se internaliza e se transforma em pensamento. Aí também tem o pensamento de linguagem de desenvolvimento tudo junto, né? Que é, para Les Vygotsky, o pensamento e a linguagem são processos inicialmente independentes, mas que possam se influenciar mutuamente a partir de certos pontos no desenvolvimento. A linguagem passa a estruturar o pensamento, tornando-se mais complexo. Vou falar um resumozinho aqui de tudo, que para Les Vygotsky a linguagem é muito mais do que um meio de comunicação. É um instrumento de desenvolvimento do pensamento e de interação social. A aprendizagem, ela tem origem social e se torna interna e à medida em que a criança se desenvolve, sendo essencial no processo de educativo. Aí, voltando aqui, né, Vygotsky, né, gente, as ideias de Vygotsky têm influenciado significativamente a educação especial e a educação em termos práticas de ensino, que enfatizam a interação social de aprendizado e colaborativo. É isso, gente. Esse é meu vídeo falando sobre essa forma, né, de ensino, um pensamento de Les Vygotsky, que é bem é o pai, é um pai da educação.